Olá, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus. Eu vim dividir com vocês algo que Deus colocou no meu coração nos últimos dias, na sua preciosa palavra, no primeiro livro dos Reis, a partir do capítulo de número 17, que relata a história do profeta Elias. Às vezes a gente passa por alguns conflitos e a gente fica pensando, poxa, essas coisas só acontecem comigo. Mas a Bíblia diz que os heróis da fé também, eles eram sujeitos a passar as mesmas coisas que a gente, como está escrito lá em Tiago. Elias era um grande homem de Deus, um homem muito usado por Deus, mas ele era sujeito às mesmas paixões, a mesma ansiedade e as mesmas situações que nos sobrevêm nos dias atuais. E o Senhor nos convida a gente nunca olhar para a situação, mas sempre olhar para cima, de onde vem o nosso socorro. Como está escrito no Salmo de número 121, eleva os meus olhos para os montes, eleva os meus olhos para o alto, porque é de lá que vem o meu socorro. Não precisa nem indagar de onde é que vem, porque nós conhecemos o nosso Deus e sabemos que o nosso socorro vem dele. Sabemos muito bem disso e é nisso que estamos firmados e é nessa certeza que nós passamos as nossas adversidades, as nossas dificuldades, e quando a gente menos espera, o problema já tem passado. O Senhor tem passado conosco. É bem verdade que nós só conseguimos vencer todas as situações se nós estivermos nos 3 pilares que a Bíblia recomenda para o cristão: a leitura da palavra, de vez em quando uma consagração ou jejum, e a oração. Esses são os 3 pilares essenciais na vida do cristão. Então, entrando naquilo que o Senhor me convidou a ler, e já faz assim aproximadamente uns 7 dias que eu estou dividindo com quem está próximo de mim essas situações que Elias passou, O Senhor falou para Elias sobre Querite, falou que no Querite tinha ribeiros de água, e falou também de uma localidade chamada Serepta. E o Senhor convidou Elias e disse para ele ir para esses lugares. E vendo o texto, geralmente quando se vai se fazer uma viagem missionária, nos dias atuais tem aquele preparo, Se procura uma agência, lá vai se conhecer a terra. Lá já tem um obreiro, uma família esperando. A igreja fica aqui segurando a corda, como nós costumamos dizer nos seminários de missões. Mas com Elias, os primórdios, esses heróis da fé, como Abraão, Elias e outros, eles confiavam piamente no Senhor. Eu acho que o que falta muito hoje nos profetas, nos missionários de hoje, é a confiança. É a confiança, porque o Senhor disse: olha, vai, Elias. Elias não disse: olha, Senhor, eu não vou porque eu não tenho, o meu cartão de crédito não está em dias, o meu Pix não tem nada. Elias não indagou, apenas obedeceu. E ele disse: vá, que lá eu tenho corvos para te alimentar. Que é corvo? São pássaros. Pássaros de uma espécie mais ou menos, não igual, mas mais ou menos como a águia. É uma espécie menor que a águia. Vá que eu tenho corvo para lhe alimentar. E esses corvos, eles vão te trazer pão e carne de manhã e à noite. Pronto. Ali estava preparado o cheque, ou o Pix, ou o cartão de crédito de Elias. E
certamente, se fosse o missionário de hoje, ele ia surgir. Senhor, em que hotel? Quantas estrelas tem o hotel que eu vou ficar hospedado? O Senhor disse, olha, eu vou te ordenar a uma viúva pobre, lá em Sarepta. Eu vou falar com essa mulher, uma mulher pobre. Não precisava dizer mais nada como eram as instalações da casa dela. E ela vai te sustentar. Quando Elias chegou naquela localidade, ele se encontrou com uma situação. O fogão da mulher era a lenha, e ela tinha saído nas proximidades procurando algo para acender o fogo, né? Como a Bíblia fala, alguns cavacozinhos de lenha para fazer o fogo. E Elias certamente disse àquela mulher, olha, eu cheguei, eu vim para aqui, por ordem de Deus. Não sei se Deus já falou com você, com a senhora, mas eu vou ficar hospedado aqui. E faça um bolo para mim. E aquela mulher, naquela simplicidade, disse, olha, eu só tenho um punhado. Punhado é algo aqui na mão. Eu só tenho um punhado de farinha. Eu só tenho um pouco de farinha. E tenho uma botija aqui na minha casa, e nessa botija tem um pouco de azeite. E esse bocado só dá para mim e para o meu filho. E como Elias estava já com a palavra de Deus, ele tinha certeza de que tinha sido Deus que tinha falado com ele. Ele disse, olha, faça primeiro para mim. Porque para você e para seu filho, Deus vai prover. E ele ia dizer, e não vai prover só hoje não. Porque se fosse uma palavra natural, ela faria aquele bolo naquele momento e ali cessava. Mas a palavra do Senhor estava ali, para multiplicar aquela farinha e aquele azeite. Faça primeiro para mim. Certamente Elias tinha andado muito até chegar àquela localidade. E depois ele profetizou sobre aquela mulher e disse, olha, a partir de hoje, nunca mais vai faltar farinha na tua panela e nem azeite na tua botija. Assim diz o Senhor. Como Elias costumava dizer, vive o Senhor. E eu faço minhas as palavras de Elias. O Senhor vive. O Senhor é o mesmo. E Ele vai prover muito além de um bocado de farinha e muito além de uma botija de azeite. O Senhor é Deus que supre todas as nossas necessidades. Para uns, Deus providencia supermercados, grandes lojas. Para outro, Deus providencia a fé, para se viver na terra por fé, por confiança. E levar, geralmente, essas pessoas mais provadas, essas pessoas que passam por muitas escassez, que têm a autoridade de Deus para quando encontra uma pessoa desanimada, profetizar e diga, não vai faltar o azeite, não vai faltar a botija. Apresente o seu azeite ao Senhor esta noite. Apresente o seu bocado de farinha. Apresente as suas vestes, apresente os seus calçados, apresente o seu salário, apresente, porque Deus, Ele é Deus de multiplicação. E Ele disse naquele dia, na boca de Elias, e eu reproduzo esta palavra, nunca mais vai faltar o essencial. Nunca mais vai faltar a porção acostumada, o que é necessário a você para você viver junto à sua família na terra do nosso Deus. Eu presto atenção, muitas vezes as pessoas dizem, mas eu não tenho emprego. Deus nem sempre Deus sustentou pessoas aqui na terra com emprego. Porque para que missionário, para que homem tão importante como Paulo? E Paulo chegou a fabricar tendas, porque ele disse que não queria ser pesado aos irmãos. Eu não vou ser pesado aos meus irmãos, ou seja, eu não vou ser pesado à minha igreja, eu não vou ficar só pedindo oferta na minha igreja. E passou a fabricar tendas.
E quem sabe você tem umas mãos tão habilidosas. Por que não começar a confeccionar um produto? Faça uma pesquisa de mercado, veja o que está faltando. Peça habilidade a Deus, que Deus faz. A gente vê aquela mulher de Provérbios, né? Aí está escrito lá que a mulher fazia tantas coisas de linho e etc. Né? E você também é capaz. E Deus quer usar as tuas mãos. Então eu trago essa mensagem. Quem sabe você está dizendo, olha, devido à situação, devido à escassez, eu já estou ficando depressivo. E depressão não é coisa de crente. Na verdade, não é. Nenhuma enfermidade é bom que o crente seja, que o servo de Deus, a serva de Deus seja acometida. Mas essas coisas acontecem porque nós vimos, teve momentos que Elias ele teve desânimo. E essas coisas sobreveio na vida de Elias para que servisse de ânimo para nós, que nós passamos a pensar assim, essas coisas nós estamos sujeitos aqui na terra. Mas nesta noite, na autoridade do nome de Jesus, haja ânimo em você, haja uma mudança de vida. Como está escrito na palavra de Deus, o Senhor diz lá em Isaías, eis que faço uma coisa nova, quem sabe um círculo se fechou para iniciar outro círculo. Você não está obrigado a viver no círculo dos outros, não. Deus tem algo para você também. Deus tem algo para todos aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós precisamos dividir o nosso tempo. É bem verdade que não podemos ficar sem trabalhar. Paulo ele deixou essa lição para nós. Ele disse, olhe, não seja pesado os irmãos. Está escrito lá em Ageu, trabalhe. Nós precisamos trabalhar, mas nós precisamos remir e dividir o tempo, uma parte para Deus, uma parte para o Senhor, uma parte para a família, uma parte para a evangelização e etc. Porque nós bem sabemos que nós não vamos abrir, o Evangelho recomenda, nós não vamos juntar tesouro aqui não. Até porque quando a gente partir dessa terra, a gente não vai levar nada. A gente não vai levar nada. E Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as necessidades dos seus servos. Muitas vezes as pessoas ficam confundidas. Eu já vi muita gente confundida. Certa vez, um empresário, um microempresário passou aqui na minha rua e ele viu a porta da minha casa e ele disse, mas eu não tenho uma porta dessa. E você com uma porta dessa? Eu disse, olha, eu não tenho culpa se o senhor não pede a Deus. Eu não tenho culpa. E eu também não tenho culpa se o senhor não... Como é que o senhor gasta o seu dinheiro? Eu não tenho culpa. Eu só sei que eu pedi a Deus e procurei administrar bem os centavos que Ele colocou nas minhas mãos. Porque o meu Deus, Ele é Deus de multiplicação. Então, que você tenha a esperança, está chegando o final do ano, muitas vezes as pessoas, eu não tenho isso e não tenho isso, você tem o Senhor, você tem a fé. E o Deus que sustentou Elias, que Deus de mistério, irmãos, muitas vezes eu fico pensando, gente, um profeta tão grande e ao mesmo tempo tão humilde, ser sustentado por um período, ser hospedado por um período na casa de uma mulher simples. E olha a situação, Elias, um homem, um profeta conhecido, e para aquela mulher chegar a dizer, verdadeiramente Deus fala na tua boca, verdadeiramente Deus é na tua vida. Foi necessário o filho dela passar por uma enfermidade, desfalecer, faltar o fôlego, e Elias clamar e ela entregar aquele filho saudável à sua mãe. E ela disse, verdadeiramente, Deus fala na tua boca. Verdadeiramente tu és um filho
de Deus. Verdadeiramente, a palavra de Deus se cumpre na sua vida. E Elias, ele era tão grande, ou por que não dizer, tão íntimo de Deus, que naquela época sobreveio uma seca muito grande. E ele disse que por um período não ia haver chuva. E da forma que Elias falou, assim aconteceu. E chegou um momento que Elias orou para que houvesse chuva. E a chuva sobreveio naquela época. E a palavra do Senhor habita dentro de você. Profetize, porque tudo foi feito pela palavra. Quando Deus começou a fazer o mundo, Ele fez os luminares apenas com a palavra. Haja luz. E tudo foi feito. Todos os luminares da terra, né? O Pai das luzes, o nosso Deus, que é o Pai das luzes, tudo aconteceu. Portanto, eu quero dizer a você que você tenha esperança, assim como Deus sustentou Elias na terra de uma forma muito simples, Ele vai sustentar você também. E nós temos uma riqueza muito grande, nós somos filhos de um Deus que foi capaz de fazer o céu, a terra, o mar, o céu, o mar e a terra seca. Depois ele colocou os luminares, todos os animais, e hoje nós vivemos numa riqueza muito grande, que é a terra que Deus deixou para nós. Não é isso? Quantas frutas nas avenidas aqui da nossa cidade de Natal quando a gente anda. Tudo isso foi criado por Deus. Portanto, se sobreveio alguma enfermidade, se te sobreveio alguma escassez, não tenha medo, não desanime, porque o Deus que sustentou Elias, o Deus que guardou aqueles 3 jovens na fornalha de fogo, aquele Deus que fez Davi tão pequeno vencer um gigante tão grande, Ele é com você. Ele é o mesmo Deus. Dentro de você existe uma força, é a sua fé. Levante-se, louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque você tem valor. Todos quantos chegam a Deus têm valor. As escolhas que você tem feito tem um valor muito grande para Deus. Então, não tenha medo do querite, do deserto, não tenha medo. Deus vai lhe sustentar. Se os ribeiros, os rios e os riachos secarem, Deus te manda para outra localidade. Como nós sabemos que a Venezuela, ela passou por uma situação muito adversa. E até um certo tempo, Deus sustentou os seus filhos lá. E chegou um momento que foi necessário Deus tirar. Acredito que tirou a maioria dos missionários. Deus convidou a maioria dos missionários da Venezuela a voltar para a sua terra natal. Quando a situação não dava mais para sustentar os filhos dele aí. Que Deus nos abençoe, nos guarde. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que nós tenhamos a fé e a obediência de Abraão, quando Deus mandou ele sair para uma terra e ele saiu sem saber nem para onde ia. Quando Elias saiu para o Querite e foi para Serepta, para a residência daquela mulher, simplesmente em sinal de obediência. Muitos foram os desertos. Vieram fogo, vieram terremoto, vieram vento, mas estava lá Elias. Chegou o momento de ficar debaixo de uma árvore,
do simples, mas Deus guardou Elias, Deus vai guardar você. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Não vai faltar azeite, não vai faltar farinha e não vai faltar as demais coisas, porque está escrito que Deus sabe das nossas necessidades muito antes da gente pedir. Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém.